seguir o meu testemunho. E o Senhor falou grandemente comigo nesta passagem. E o Senhor disse: filha, segundo a Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estamos em campanha com o tema clamor, onde nós acabamos de ler Jeremias, que fala sobre clamor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero trazer nessa noite o meu testemunho para você, porque foi através de um clamor que o Senhor me resgatou do fundo do rio, aonde em abril de 1999 eu sofri um acidente de lancha. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero deixar uma mensagem para você nesta noite, para que você grave bem isso na sua cabeça, na sua memória e no seu coração. Que quando eu e você, nós decidimos mudar de vida, quando eu e você decidimos servir a Cristo, quando nós optamos por uma vida na presença do Senhor, automaticamente eu e você adquirimos um adversário muito poderoso, chamado Satanás. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, diz que este ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Essa moça que vos fala nessa noite já sofreu 5 acidentes, sendo 2 de carro, 2 de ônibus e 1 de lancha. E eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que todas as vezes que o diabo ele se levantou contra a minha vida, de todas estas vezes ele saiu frustrado, porque ele não sabia que o Deus Todo-Poderoso já estava com as suas mãos sobre a minha vida. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 5 diz que o Senhor, ele nos chamou como profeta antes que nós fôssemos formados no ventre materno. Ele já nos conhecia. Antes que nós saíssemos da madre, ele nos consagrou profeta para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, quando criança, eu era uma menina, uma criança muito voltada para Deus, para as coisas de Deus. Gostava muito de ir à missa. Cheguei a estudar para catecismo, catequese. Quem já foi da doutrina católica sabe do que eu estou falando. Eu já sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia esse Deus verdadeiramente. Porque lá no livro de João 5,39, o Senhor Jesus deixou escrito: examinar, pois, as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, e elas testificam de mim. E a doutrina em que eu seguia, ela não me ensinava a examinar essa palavra. Ela não me ensinava a estudar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque para mim, queridos, era normal eu mentir. Para mim não era pecado eu mentir. Para mim não era pecado eu roubar. Para mim não era pecado eu me prostituir, eu beber, eu fumar. E todas essas coisas eu conheci um dia. Eu cresci uma jovem que começou a fazer tudo o que quis. Eu não tinha freio, eu não tinha limite. Não ouvi os conselhos dos meus pais. Saquei a minha mãe de prova, porque eu fazia tudo aquilo que dava na minha terra e no meu nariz. Eu não tinha, louvado seja o nome do Senhor, domínio próprio. Eu não tinha limites, porque eu não conhecia esse Deus. E em abril de 1999, primeiro domingo, aos 18 anos de idade, o Senhor me fez conhecer o seu poder e a sua glória. E é desse Deus poderoso que eu quero falar para você nessa noite. Que lá no livro de Jó, Labaia, Xerecanta, capítulo de número 37, verso 10 diz que pelo poder do assopro se dá a geada e as largas águas se endurecem. Esse Deus poderoso que eu e você decidimos servir e que está aqui nessa noite para falar ao meu e ao teu coração, para que você saia dessa noite daqui com a tua fé renovada em Cristo Jesus, aquele que te chamou, aquele que é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez. Louvado seja o nome do Senhor. E aprendendo a mentir,
nós íamos para o outro lado do rio para bebermos, para nós nos prostituirmos e para fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E ela deixou, eu fui. Quando amanheceu o domingo pela manhã cedo, nós nos arrumando ali para irmos, em torno de 6 mulheres. Eu decidi então levar uma sobrinha, que eu considero sobrinha, filha de um primo meu, que na época tinha 3 anos de idade. E eu disse, o nome dela é Meike, eu disse, Meike, vamos lá para o outro lado? Tia vai te levar para o outro lado, eu vou pedir da tua mãe, da tua tia. Pedi da minha tia para me levar aquela criança comigo. Arrumei as coisinhas dela. Quando eu vou saindo de casa, que eu já ia encontrar as outras pessoas que iam, as mulheres que iam. Irmãos, estava um tempo tão bonito, um sol tão forte, que de repente, não abrindo a piscar de olho, o tempo se fechou. E começou então a se formar um temporal, com ventania. E o tempo ficou escuro de maneira que parecia 6 horas da tarde. E eu voltei com aquela criança. Eu disse, tia, eu vou deixar ela porque vai chover. E ela vai pegar chuva no meio do rio, porque nós íamos de lanche. E deixei aquela criança. E eu não sabia que Deus, Ele já estava trabalhando. Porque se aquela criança estivesse ido conosco, com certeza ela não estaria mais hoje entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então nós nos encontramos 6 mulheres. Uma delas estava aniversariando. E ela queria comemorar ali o seu aniversário. E parece assim que o Senhor, Ele já me impulsionava a dizer, não vamos. Eu não quero ir, o tempo está muito feio, está perigoso. Essa ventania no meio do rio é perigosa. Eu dizia, não vamos, deixa para o outro domingo. E essa moça que estava aniversariando pulou de lá e disse, não, por favor, Josi, vamos menina, vamos, é meu aniversário. Eu quero comemorar o meu aniversário, vamos por favor. E ficou ali suplicando para que nós fôssemos. E nós acabamos indo. Essa moça que estava completando o aniversário, ela faleceu neste acidente. E até hoje nunca encontraram o seu corpo. E nós ali subimos naquela lancha que estava fretada para nós. E quando nós chegamos ali naquele lugar chamado Amarelinho, um barro flutuante que fica na beira do rio, ali já havia 3 homens esperando por nós, sendo que 2 eles tinham um envolvimento amoroso com 2 das minhas amigas que estavam ali, todos casados. E chegou ali, nós sentamos na mesa dele e começamos a beber. E começou a vir grades de cerveja. Quando acabou a cerveja, começou a vir Campari, começou a vir uísque, começou a vir cachaça, começou a vir todo tipo de bebida que você pode imaginar. E ali nós começamos a experimentar de tudo. Teve um momento que eu fui ao banheiro e essa moça que faleceu, ela estava lá nos dando conselho, porque eu estava brigando com uma das minhas amigas. Nós bêbados, nós estávamos discutindo. E eu brigando com ela ali, e ela foi e chamou nós 2. E disse, poxa amigas, não briguem não, nós somos todas irmãs. E aí nós voltamos para aquela mesa, e eu emburrada lá com a outra amiga. E foi se passando a hora. Chegamos lá por volta das 10 da manhã. Saímos de lá em torno de 7h05 da noite. Mas eu me lembro muito bem que o rapaz que nós fretamos a lancha, ele passou por volta das 6h30, 18h30. E ele chamou pelo meu nome. E ele passou na voadeira dele e me chamou e disse, Josi, bora que eu vou te levar. Bora comigo. E eu me levantei, irmãos. Creio assim que o Senhor já queria me dar um livramento, mas eu não estava dando ouvido. Porque eu não queria nada com Deus. Eu não queria saber das coisas de Deus. Eu queria só acreditar que Ele existia. Mas compromisso com Ele eu não queria. Porque é assim. Quando eu e você não queremos nos posicionar para o Senhor, nós não damos ouvidos àquilo que Ele está falando. E queremos viver a nossa vida da nossa maneira. E não é assim que o Senhor nos quer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me chamou, Josi, vem, eu vou te levar. E eu me levantei. E quando eu me levantei, uma delas gritou, Josi, não vai não, porque quando chega lá, nós ainda vamos lá. Era um bar que tinha chamado Rossi, ali na Compensa. E chega lá, nós ainda vamos lá pro Rossi. Nós vamos amanhecer o dia lá. E nós vamos beber mais. E eu fui impulsionada pelo vício.
No livro de Isaías, capítulo 5, verso 11, fala que ai daquele que se levanta pela manhã e segue a bebedice e leva até altas horas da noite até que o vinho vos esquenta. E eu conhecia essa palavra, porque para mim era normal eu viver essa vida qual eu vivia. Porque eu achava que eu fazendo tudo isso, mas se eu fosse para a igreja no domingo, para a missa pela manhã, eu pedia perdão de Deus e pronto, estava tudo bem. O Senhor já tinha me perdoado. E eu vivia cega, porque eu não conhecia a palavra do Senhor. E ali eu fiquei impulsionada pelo vício. E ficamos até 7h05, mais ou menos, da noite. Quando todos, nós já éramos então 9 pessoas, 6 mulheres e 3 homens. Dispensamos o rapaz que nos levou e viemos com o dono da lancha, em que o dono da lancha ele era amante de uma das minhas amigas, a qual eu estava brigando com ela. E ali nós subimos naquela lancha, todos os 9, muito bêbado, muito doido, né, como se diz aí fora. Perdemos a noção, né, do que nós estávamos fazendo. E ali ele vinha sentado, dirigindo a sua lancha, e a amante dele na minha frente, era uma moça alta, no qual tapava toda a minha visão. O sobrinho dele vinha deitado, com a cabeça na proa da lancha. Do meu lado vinha a moça que faleceu. Do meu lado direito, do meu lado esquerdo, vinha o irmão, parente também do dono da lancha. Irmãos, eu consigo me lembrar que foi assim questão de segundos que o Senhor ele trabalhou ali naquele lugar, sem eu entender. Porque o vento começou então a dar muito forte e eu comecei a sentir frio no braço. E eu disse para esse rapaz trocar de lugar comigo. Eu disse, troca de lugar comigo porque o vento está forte e eu estou com frio. No lugar que eu vinha, ele sentou para o meu lado esquerdo e ele mudou. E a moça que faleceu se levantou e sentou no chão da lancha. E ali nós vimos conversando e eu não conseguia ver na minha frente o que estava acontecendo. Pelo fato da moça ser alta, ela cobria a minha visão, como eu disse. E ali nós conversando, eu me lembro que a moça que faleceu, a Dilsa, ela disse: poxa, nós não vamos brigar não aqui, não vamos brigar não, nós não vamos lá pro rock, nós vamos amanhecer, não vamos pra festa. Acende aí, Josi, um cigarro. E eu vim com uma carteira de cigarro na mão, peguei o cigarro. Irmãos, só deu tempo de eu pegar o cigarro. Quando eu peguei aquele cigarro que eu acendi, que eu dei para ela, eu só ouvi a moça que vinha na minha frente gritar: vai bater, pô! No momento em que a lancha bateu, eu fui cuspida para o lado esquerdo. E essa moça que faleceu, ela foi cuspida para o lado direito. E o rapaz que veio ao meu lado, em que segundo antes eu tinha trocado de lugar, ele também caiu no rio, mas ele quebrou a sua perna esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que a lancha deu de encontro com o iate no meio do Rio Negro, em frente à ponte do Ismael, 7h15 da noite, quando aquela lancha bateu, a minha cabeça bateu na cabeça da moça que estava na frente. E eu só me lembro, irmãos, que eu rebolei assim no ar como se fosse coisa de filme. E quando eu rebolei no ar, eu caí na água. E quando eu caí na água, desacordada, porque a minha cabeça, ela bateu na cabeça dela, eu caí totalmente desacordada.
tira daqui. Senhor, me dá uma oportunidade. Quando eu estou clamando em espírito, irmãos, eu vejo como que uma mão, ela puxa minha perna direita e ela me puxa para baixo. E ao mesmo tempo que me puxa, eu começo a me afogar, eu começo a clamar de novo: Deus, me tira daqui, Senhor, me dá uma oportunidade. E eu boiei de novo. Quando eu boiei de novo mais uma vez, aquela mão mais uma vez puxou a minha perna e eu não sabia o que era. Mas lá no livro de João 10:10, eu vim descobrir que era o diabo tentando me matar, tentando apagar as promessas que o Senhor ele já tinha preparado para a minha vida. Oh, aleluia. Então eu boiei. E como eu boiei, que eu olho para a minha esquerda, bem longe de mim, eu vejo a Dilsa, a moça que faleceu. E quando eu olho para ela, bem numa distância, um pouco longe, mas eu consigo enxergar ela no rio, que eu grito: Dilsa, eu vou morrer. Dilsa, eu não sei nadar, me ajuda. Vocês sabem o que ela diz para mim? Ela não diz: eu também vou morrer. Ela não disse: socorro, eu também não sei nadar. Ela disse: Josi, te acalma, porque tu não vai morrer. E eu revidei e disse: vou morrer sim, Dilsa, porque eu não sei nadar. Me ajuda, porque eu tô me afogando, eu tô perdendo a força. E ela mais uma vez disse: Josi, te acalma, porque tu não vai morrer. E naquele momento, quando eu olho, que eu vejo só a escuridão ao meu lado, e eu fico ali em pensamento e espírito dizendo: meu Deus, me perdoa por tudo que eu fiz de errado na minha vida. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Cuida do meu pai e cuida do meu irmão. Irmãos, eu lembrei deles nesse momento que eu ia de morte, porque eu sabia que ali era o meu momento final. E eu sem forças no braço, sem esperança, larguei as minhas mãos para afundar. E no momento em que eu larguei as minhas mãos para afundar, o céu ele se abriu. No momento de segundos, questão de segundos, que eu olhei para o alto, o céu se rasgou com uma luz sobrenatural, a qual eu nunca tinha visto aquela luz. E aquela luz clareou o céu. E hoje eu consigo entender o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 9, verso 2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que me viam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E quando aquela luz veio rápido, como se fosse um trovão, raio muito rápido, como se tivesse me dado forças novamente para continuar batendo aquela água. E quando aquela luz sumiu, que eu olho para a minha esquerda, lá está a lancha, com todas as minhas amigas, e o povo lá desesperado, e elas gritavam, e elas conseguiram então me enxergar na água, e começaram a gritar: Josi, vem pra cá, Josi, vem pra cá. E eu comecei então a me desesperar novamente, e eu dizia: eu não consigo, não sei nada, eu não vou conseguir chegar aí. E ela gritando: vem, Josi, vem pra cá, vem pra cá. Irmãos, eu nunca soube nadar, até hoje eu não sei nadar. Se eu estou aqui, é porque o Deus que um dia prometeu que me faria uma grande pregadora da sua palavra, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete na minha e na tua vida. Eu quero dizer para você que Deus ele tem propósito na tua vida. Você que ainda não se decidiu se posicionar diante do Senhor, você não está aqui por sorte, você não está aqui decaia, xerecai, porque você seja merecedor de alguma coisa. Você está aqui porque Deus tem propósitos na tua vida, e Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama à conversão, Ele te chama para mudar de vida.
Ele te chama para deixar de viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de desobediência a seu pai e a sua mãe. Ele chama você para ser diferente. Ele chama você para servir a Ele. Ele chama você para te levantar nessa terra, e te fazer um grande homem e mulher de Deus. E ali então o Senhor me fez aprender a nadar. Então eu fui nadando até chegar àquela lancha onde todos estavam. E quando eu subi naquela lancha, eu estava tão desesperada para me sair daquela água, que eu saí me desconjuntando, me desmentindo toda. E eu saí pulando de qualquer jeito. E quando eu pulei dentro daquela lancha, eu caí em cima de uma cabeça estourada com a pancada que achou cai. A lancha deu naquele ate, estourou a cabeça de um deles e ele faleceu na hora. E eu no desespero, fiz aquela situação, desesperada para ver a minha família, desesperada para ver alguém da minha casa, porque é assim, irmãos, a gente não sabe dar valor quando a gente tem. E muitas vezes a gente espera situações como essa para nós reconhecermos que nós amamos as pessoas, mas não temos coragem muitas vezes de dizer eu te amo, de dizer você me faz falta, de dizer eu preciso de você. E isso acontece dentro de casa, com teu esposo, com a tua esposa, acontece com teu pai, você filho, acontece com você pai, você mãe, que não diz para o seu filho. E num momento como esse você se lembra. Irmão, eu posso dizer que você daria tudo, tudo, tudo para ter uma nova oportunidade de ver as pessoas que você ama e que você nunca abriu o seu coração para declarar o seu amor. E ali nós subimos naquele iate, porque aquele iate que nós batemos, ele voltou ali para nos socorrer. E aquele iate saiu clareando todo o rio, toda a lancha, e foi subindo de um por um ali naquele iate, um iate muito luxuoso. E com a força que deu o baque, que a minha cabeça bateu na cabeça da moça que vinha na frente, espocou o meu beiço, e eu achava que eu tinha perdido todos os meus dentes, porque eu não sentia mais, estava tudo dormente. E quando eu subi, que eu botei a mão, vinha sangue, eu achava que eu não tinha mais um dente na minha boca. E ali nós nos reunimos como se fosse numa sala, uma sala de espera dentro daquele iate. E todos ali se enxugando, e trouxeram lençóis, toalhas. Então o moço daquele iate, ele começou a perguntar: tá todo mundo aqui? Tá faltando alguém? E eu pulei, eu disse: tá faltando a Dilsa. Eu vi a Dilsa na água. Ei, eu desesperada, em estado de choque, eu dizia: eu vi, quando a água levou ela para ali, e ela foi para ali, procura ela. Eu vi ela, procura, porque vocês vão encontrar. Eu falei com ela. Aquele moço imediatamente pegou uma lancha, pegou um barco pequeno, pegou algumas lanternas e saiu rumo aonde eu disse que eu a tinha visto. E eles procuraram cerca de 15, 20 minutos por ela. Quando eles voltaram, eles disseram: nós não encontramos ninguém. E eu desesperada, eu dizia: ela está assim. Eu falei com ela: procura, vocês vão encontrar. Irmãos, ela era muito minha amiga. Oh Deus, nós tínhamos ido para comemorar o seu aniversário. E eu preocupada: procura ela. Aqueles moços então desistiram, porque a preocupação deles era nos levar para o hospital. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nos pegaram, nos deixaram na balsa ali do São Raimundo. E ali já estavam as ambulâncias, já estava a reportagem. Manaus inteira já estava sabendo do que tinha acontecido.
frente. Até hoje ela usa platina. Uma das outras quase quebra sua bacia, fica um bom tempo sem andar. E todos nós saímos feridos, não somente fisicamente, mas feridos na alma, feridos no emocional. Porque eu nunca esqueci, e eu nunca quero esquecer, porque onde eu andar e Deus me mandar, eu quero contar o que Deus fez na minha vida, para que você venha passar a acreditar, para que você venha renovar a tua fé, para que você não duvide que o Deus do impossível, Ele ainda faz o possível acontecer. E ali eu desesperada naquela ambulância, querendo ver minha parentela, queria ver meu irmão, que eu tinha lembrado na hora de morrer, meu irmão mais novo, queria ver meu pai, queria abraçar todo mundo. Nós ligamos então para os vizinhos. Na época não existia celular, só tinha telefone convencional, quem era bem financeiramente. E nós ligamos para o vizinho, eu no meu desespero não conseguia falar direito. Eu disse a Dilson, ela está desaparecida. Sofremos um acidente e ela está desaparecida até agora. E nessa confusão de Dilson, a Josi pensavam que era eu que estava desaparecida. E olha como Deus faz, irmãos, como Deus ele testifica o nosso amor.